A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, estarei com você até às 19 horas com muita informação de tudo o que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado e fatos relevantes do Brasil e do mundo. Agradecendo o carinho da audiência de cada um de vocês que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Muito obrigado pela sua companhia diária aqui conosco. E a você também que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVC, youtube.com/TVI, né, oficial. Isso mesmo, é o nosso canal do YouTube. É isso mesmo, continue conosco sempre aqui. Você que ainda não nos segue, você que ainda não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever clicando no canal de inscrição, bem como também logo depois tocando no sininho e ficando por dentro aí de toda a nossa programação no momento em que ela vai ao ar. A nossa programação, como eu gosto sempre de dizer, que é uma programação diversificada, né? Uma programação diversificada com diversas áreas, seja a área de entretenimento, seja a área de esporte, a área de bem-estar e, logicamente, diariamente, a área de notícias, tá certo? Diariamente, são 5 horas ao vivo de notícias aqui da nossa região, como eu disse anteriormente, e também de fatos relevantes do Brasil e do mundo. Ou seja, aqui você não fica desinformado, pelo contrário, aqui você fica muito bem informado, porque a informação passa primeiro por aqui. Caso prefira, você também pode estar acompanhando a nossa TVI através do nosso site que aparece aqui, ó, o www.tviplay.com.br. Isso mesmo, www.tviplay.com.br. Por lá você vai encontrar notícias em uma parceria com o Jornal à Tarde, né? O Jornal à Tarde, você vai encontrar então algumas notícias por lá, bem como também a nossa programação ao vivo. Ou caso você prefira, melhor ainda, baixar o nosso aplicativo, pode baixar o nosso aplicativo, é apenas ir lá nas lojas de aplicativo e digitar TVI Play Oficial, não é isso? TVI Play Oficial e baixar o nosso aplicativo. Melhor dizendo, TVI Play Brasil, né? Tá aí na sua tela agora, TVI Play Brasil e baixar o nosso aplicativo, ou até mesmo agora mesmo apontando a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aqui agora na sua tela. Essa é a TVI, 20 anos contando a sua história, a história aqui da nossa região do Cacau. E vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Como eu disse, a primavera já chegou, já estamos na primavera, uma estação maravilhosa, onde as flores, né, já brotam, a coisa fica bem mais bonita e o clima bem mais agradável. Vamos então de informação, porque na cidade de Ilhéus, o município promove aí a Semana Nacional de Trânsito, com ações educativas na Praça Dom Eduardo, ou seja, a praça ali da Catedral. Daqui a pouquinho essa informação aqui para vocês. Aqui no nosso município de Itabuna, infelizmente um ataque que deixou a todos aí chocados, em um ataque de pitbull. O pitbull acabou atacando uma criança de 4 anos lá no bairro São Caetano. Daqui a pouco mais detalhes sobre este assunto aqui no nosso programa. A nível Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Mota, rejeita a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria na casa, hein? E abre o caminho aí para uma possível cassação do parlamentar. Isso mesmo, notícia nacional. Daqui a pouco falaremos mais sobre a reverberação deste assunto nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, acabou então aí rejeitando a indicação do Eduardo Bolsonaro, tá certo? Falaremos também sobre a Prefeitura de Feira de Santana, né? Esse assunto que tem reverberado aí, aquela questão da LGPD, né? Os dados que vazaram aí, não só de pessoas com HIV, mas também com outras doenças, com outros vírus. O nome dessas pessoas acabaram se tornando público, causando aí, logicamente, um grande constrangimento e ferindo a lei constitucional e a lei geral de proteção de dados esses sensíveis, né? Falaremos também sobre a nossa Prefeitura de Itabuna, que tem 20 dias para apresentar uma defesa contra irregularidades, hein? A
apresentará esta defesa contra irregularidades que foram questionadas pelo TCM. Para quem não sabe, o TCM é o Tribunal de Contas do município, e aí a nossa prefeitura terá então que apresentar aí nesse prazo de 20 dias, daqui a pouco também informação sobre este assunto. A nível internacional, o presidente Donald Trump, ele diz ter uma química excelente em um encontro com o presidente brasileiro Lula, lá na ONU. Isso tem dado muito o que falar, viu, gente? Tem dado muito o que falar e, logicamente, abre precedentes para diversas leituras. Será que o Trump estaria blefando? Será que, de fato, houve uma reconciliação entre o presidente americano com o presidente brasileiro? Enfim, até então não se sabe, mas daqui a pouco também vamos estar falando sobre este assunto por aqui, hein? Lá em Salvador, um ex-companheiro suspeito de matar jovem a tiros dentro de casa foi preso na capital baiana, hein? Ex-companheiro suspeito de matar um jovem lá na capital baiana acabou sendo preso. Daqui a pouquinho também falaremos sobre este assunto, melhor dizendo, uma jovem, né, matou a sua companheira. É o chamado feminicídio. Cada dia, infelizmente, nós temos noticiado aqui casos como esse de feminicídio e já estaremos daqui a pouquinho dando informações sobre esse. Neste caso em específico, esse criminoso, né, segundo a própria polícia, praticou este ato, ele é suspeito, né, de praticar este crime, já foi preso aí pelas forças policiais na capital baiana. Atenção a você também que está à procura de emprego, daqui a pouquinho também falaremos sobre vagas de emprego aqui na nossa região. Fique atenta, no total aí de 316 vagas, hein? Quem sabe uma dessas vagas não seja a sua grande oportunidade de estar aí se colocando no mercado de trabalho, tá certo? Olha, dito isso, daqui a pouquinho nós voltaremos com essas e muito mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né?
O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? Tá, a cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse ele, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? Tá, a cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse ele, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você, tá certo? Daqui a pouquinho nós estaremos trazendo aqui algumas matérias das ruas da cidade de Itabuna, com os nossos repórteres espalhados aqui pela nossa cidade. Mas vamos então de informação, vamos de notícia lá da terra da Gabriela, na cidade de Ilhéus. O município está promovendo aí a Semana Nacional de Trânsito com ações educativas na Praça Dom Eduardo, hein? A Prefeitura Municipal de Ilhéus, por meio da Autarquia de Transportes, Trânsito e Mobilidade, a SUTRAN, está realizando entre o dia de hoje até o dia 25, que é a quinta-feira, a Semana Nacional de Trânsito 2025.
tema é Desacelere, seu bem maior é a vida. As atividades acontecem a partir das 9 horas, como já dissemos aqui, na Praça da Catedral, ou a Praça Dom Eduardo, e são abertas a todo o público, hein? O evento também contará com as presenças do prefeito Valderico Júnior e também do diretor do Sutran, o senhor Cláudio Cardoso, reforçando aí o compromisso do município com a segurança viária, bem como com a educação no trânsito, que é importantíssima. Importante demais essa questão da educação no trânsito. Volta e meia nós estamos falando aqui de casos de acidente que tem acontecido em Ilhéus, e a educação no trânsito se faz muito necessária, essa questão aí da conscientização dos nossos motoristas, bem como todos que fazem parte do trânsito, né? Isso é importante demais. A programação, inclusive, envolverá aí estudantes e também crianças em atividades educativas voltadas à conscientização e à valorização da vida no ambiente de trânsito, hein? Com a ação, a Prefeitura então reafirma o seu compromisso em promover políticas públicas que priorizam a segurança, bem como também a educação e também a preservação da vida no trânsito, aproximando a população de práticas mais responsáveis e conscientes no dia a dia. É o que eu tenho dito sempre. Essa é uma atividade que nós aqui aplaudimos, de fato, porque mais do que nunca se faz necessária, né? Uma atividade necessária. Nós sabemos que, como eu disse aqui agora há pouco, volta e meia nós estamos anunciando aqui situações envolvendo acidentes de trânsito. E muitas vezes esses acidentes acontecem ou por imprudência ou até mesmo, pasmem os senhores e as senhoras, por falta de conhecimento. Né? Daí a importância da conscientização e de estar sempre fazendo essa reciclagem. Tá aí, começou no dia de hoje com a presença do prefeito municipal, Valderico Júnior, lá na cidade de Ilhéus, e vai até a próxima quinta-feira, a semana de trânsito no município, com esse tema que é maravilhoso. Eu acredito que é o mesmo tema, né? Foi o mesmo tema daqui de Itabuna. Estou me lembrando aqui, na semana passada nós falamos aqui da semana de trânsito no nosso município de Itabuna, e hoje nós estamos falando lá na cidade de Ilhéus, na cidade de Ilhéus também, eles estão utilizando essa mesma temática. Desacelere, seu bem maior é a vida. Né? Para que andar correndo? Pelo contrário, desacelere, calma, tenha muita calma. Né? Quem sabe onde quer chegar não precisa andar correndo. Eu vejo muitas vezes as pessoas não se programam e aí acabam atropelando, né, as coisas, acabam atropelando o tempo, e começam a olhar para o relógio, olha, eu não tenho mais tempo, enfim, sai a disparada, colocando tanto a vida, a sua própria vida em risco, como a vida das pessoas que estão trafegando pelo trânsito. E dizer aqui que o trânsito, logicamente, ele é formado não só pelas pessoas que estão conduzindo carros, né, ou conduzindo motocicletas. Pelo contrário, o trânsito, ele é composto por todos nós, inclusive você, que é pedestre também. O pedestre ele deve andar no local correto, na calçada, atravessar na faixa de pedestres. O que eu estou falando aqui parece muito óbvio, mas infelizmente no dia a dia, muitas vezes não acontece. É isso mesmo, gente. Nós caminhamos pelas ruas da cidade aí, das cidades aqui da região, e vemos pedestre fora do lugar, querendo caminhar no meio da rua. Por outro lado também nós temos motoristas, temos motociclistas que não obedecem aí as faixas de pedestres. Ou seja, se cada um fizer o seu papel, eu tenho certeza que o trânsito vai ser bem mais harmonioso, obedecendo às leis do trânsito, obedecendo à velocidade máxima permitida, não precisa pressa, pelo contrário, andar dentro do que preconiza ali a lei do trânsito e, logicamente, trazendo essa segurança, né, poupando a sua própria vida e a vida das outras pessoas. Desacelerar se faz necessário, porque a sua vida é muito mais importante. Está aí essa importante programação, e assim como eu disse na semana passada aqui de Itabuna, coibir é importante, multar se faz necessário muitas vezes, mas mais do que nunca colocar na mente das crianças, incutir nas crianças essa cultura de um trânsito de paz, é melhor ainda, porque com certeza nós colheremos bons frutos. Não adianta ficar apenas coibindo, não adianta ficar apenas ali multando. Tem município por aí que tem a farra
das multas, né? Já ouvi falar por aí, não sei qual é, mas tem município por aí, meus amigos, que a farra das multas come solta. Multar é importante no sentido punitivo para que a pessoa possa se corrigir. Mas, por outro lado, essa questão da preparação, essa questão também da educação, é mais importante quanto. É tão importante quanto. E quando eu digo da educação, principalmente dos nossos pequeninos que amanhã estarão aí trafegando pelo trânsito. Então tá aí, Semana do Trânsito na cidade de Ilhéus. Desacelere a sua vida, seu bem maior é a sua vida, tá certo? Esse é o tema utilizado aí pela Sutran. Eu quero aqui abraçar todos os envolvidos. Um grande abraço ao prefeito Valderico Júnior, também ao diretor aí da Sutran, que com certeza está fazendo este trabalho e que aqui nós queremos parabenizar o senhor Cláudio Cardoso, tá certo? O diretor da Sutran. Vamos ver qualquer dia desse para a gente trazer ele aqui, falar um pouquinho sobre o trânsito de Ilhéus, até porque, infelizmente, como eu disse no início dessa matéria aqui, volta e meia nós noticiamos casos aqui de acidentes. Ontem mesmo nós falamos daquele acidente lá no perímetro urbano da cidade de Ilhéus, onde um caminhão acabou tombando. Isso aconteceu no final de semana, mas nós comentamos ontem no nosso primeiro noticiário da semana. Enfim, sem falar nos constantes acidentes que vem sendo noticiado aqui naquela avenida chamada ACM, né? Avenida Antônio Carlos Magalhães, ali em Ilhéus. Enfim, saber, entender, né, como está sendo feito o trabalho. Um desses trabalhos está sendo feito, logicamente, é o que nós estamos falando aqui, mas eu acredito que outra série de ações estão sendo realizadas aí pela Sutran, seja na questão da sinalização, seja na questão preventiva ou até mesmo na questão ostensiva. Tá aí esta informação vinda lá da cidade de Ilhéus. Mas vamos seguindo por aqui, porque agora nós vamos falar sobre um caso que acabou chocando toda a nossa cidade de Itabuna. E aqui eu digo, todo cuidado é pouco com crianças e todo cuidado é pouco com animais, principalmente quando nós falamos de cães da raça Pitbull, isso mesmo. Aqui na cidade de Itabuna, infelizmente, um Pitbull acabou atacando uma criança de 4 anos, lá no bairro São Caetano, hein? De acordo com as testemunhas, o momento foi marcado por gritos de desespero e muitos pedidos de socorro por quem estava por lá, hein? Principalmente pelos pais dessa criança. O morador preferiu não se identificar, conseguiu então retirar o animal de cima da criança. Ele relatou que o mesmo cachorro já havia matado um gato e atacado outras pessoas anteriormente, hein? Durante a confusão, o próprio dono do Pitbull acabou mordido na mão pelo próprio animal. Tá aí, né? Infelizmente, esta criança foi atacada, graças a Deus foi socorrida, está no hospital infantil aqui na nossa cidade, o Hospital Manuel Novaes. Esse caso aconteceu no bairro São Caetano e aqui vai o nosso alerta, principalmente para donos de animais. Né? Essa raça aí, raça Pitbull, eles têm esse instinto, é um instinto animal. E nós sabemos que o animal, por ter esse instinto, nós sabemos que o animal ele pode ter até um sentimento, mas ele não tem a mesma capacidade de pensar como nós temos. Acabou atacando esta criança no dia de ontem. Uma criança de 4 anos que está sob cuidados médicos. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, como iniciei aqui dizendo, de você que é tutor, dono de animais. É necessário manter o animal quando sair na rua com a chamada focinheira, com a coleira e dentro de casa estar atento. Porque um animal desse porte, é um animal que tem muita força, como eu disse, com esse instinto de morder, de atacar, precisa da nossa atenção. E atenção redobrada, principalmente no momento em locais onde existe uma circulação ali de crianças, onde existe a circulação de outros animais, né, sejam cães menores. Eu me lembro que semana passada nós mostramos aqui na nossa TVI um ataque também de Pitbull a um outro cão. E aí o Pitbull precisou ser sacrificado para poder soltar o animal. Nós mostramos as imagens aqui, imagens fortes, inclusive. Uma pessoa chegou lá, um vizinho, com a arma branca, com a faca, e acabou desferindo diversos golpes no Pitbull para que ele pudesse soltar ali o outro animalzinho de pequeno porte. E, infelizmente, este caso se repete agora aqui na nossa cidade, na cidade de Itabuna, e com uma criança. Nós esperamos que a criança passe bem, se recupere logo, mas, por outro lado, fica aí o nosso alerta. Por favor, muita atenção você
que cria animais, principalmente cães, que tem esse instinto. Eu aqui não quero culpar o animal, até porque, volto a dizer, o animal ele não tem essa capacidade de raciocínio como nós temos, tem sentimento, tem instinto, não é isso? Então, toda a atenção é pouca, tá certo? Não só da raça Pitbull, nós temos muitos animais, muitos cães de outras raças e que também avançam, né? Diversos cães de outra raça. E aí alguém fala, mas ele é muito manso. Eu já vi muitos casos assim, né? Ele é manso, não morde ninguém não, gosta de criança. Meu amigo, está no instinto. A qualquer momento ele pode atacar. Eu, particularmente, não acredito. Quando eu era criança, minha gente, eu sofri um ataque de um animal. Não era um pitbull, logicamente. Eu tenho uma marca até hoje aqui no meu rosto, é porque não dá para ver por aqui, pela câmera. Isso, logicamente, me deixou aí com o pé atrás em relação aos cães, né? Eu respeito muito os animais, respeito os cães. Ele fica lá, eu fico cá. Logicamente, não maltrato, né? Trato bem, até porque os animais estão aí para conviver em harmonia com todos nós. Mas, por outro lado, tenho todo esse cuidado. E aí, a você que é dono desses animais, tome cuidado, porque às vezes ele é dócil ali no ambiente de casa. Mas nós não sabemos como ele reagirá quando chegar uma criança, quando chegar uma outra pessoa estranha da sua convivência, né? E muito provavelmente pode acontecer uma situação como essa. E aí, eu gostaria também de chamar a atenção aqui dos nossos legisladores. De que sentido? É necessário estar de olho nessa questão. Eu não sei se já tem uma lei relacionada a esses casos específicos, mas é importante criar uma lei e uma lei rígida, né? Endurecer as leis. Se já existe, endurecer. Com multas, né? E com apreensões, enfim. Porque, de fato, o tutor não pode dar mole, deixar que o animal possa fugir. Ele é o responsável pelo animal. Segundo nós acabamos de ler aqui, esse mesmo pitbull já havia atacado um cão e um outro gato, lá na mesma localidade. E ontem foi uma criancinha. Nós não queremos, melhor dizendo, vir aqui estar noticiando tragédias relacionadas a essa questão. Então, volto a dizer, atenção também, senhores legisladores, atenção, senhores vereadores, se faz necessário observar, e se não há uma lei nesse sentido, vamos criar uma lei municipal, né? Punindo de fato, endurecendo a lei, criando a multa aí necessária para que os tutores possam ter mais atenção no momento em que estiverem com os seus animais, no momento de deixar os seus animais aí no ambiente que deve, na sua casinha, ou enfim. O que não pode é deixar que o animal fuja, né? Está aí esta informação. Nós esperamos que a criança se recupere o mais rápido e o mais breve possível. Muito bem, nós vamos a uma notícia agora a nível nacional. Desta vez nós vamos falar sobre o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, ele que é do Republicanos e rejeitou aí, Republicanos da Paraíba, né? Ele rejeitou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro. Todos nós sabemos, o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele rejeitou então aí esta indicação do Eduardo para a liderança da minoria e abriu aí caminho para uma possível cassação. Isso mesmo, abriu caminho para o que a mídia e os bastidores políticos têm indicado, que é a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, hein? Como já dissemos aqui, o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, ele acabou rejeitando a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para então a liderança da minoria. Essa decisão foi tomada após um parecer que apontou a necessidade da presença física em plenário, comissões e também no colégio de líderes, né? Funções consideradas incompatíveis com a atuação remota. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano e não comparece aí às sessões desde julho, quando venceu o prazo da sua licença. A manobra da oposição, que buscava a sua nomeação, era vista como uma tentativa de evitar a perda do mandato por faltas. É o que preconiza aí o regimento interno lá da Câmara dos Deputados, né? Caso haja um número aí de faltas, o deputado poderá até mesmo perder o seu mandato, e é o que está se encaminhando para essa questão aí do Eduardo Bolsonaro, né? Com a rejeição, então, do nome do Eduardo para o líder da minoria, cresce, então, a
a possibilidade aí de o parlamentar ser enquadrado no dispositivo constitucional que prevê a cassação do seu mandato para quem não participa de pelo menos um terço, aí das sessões legislativas. A decisão ocorre aí após a Procuradoria Geral da República, a PGR, denunciar Eduardo ao Supremo Tribunal Federal por coação no curso do processo, acusando então de tentar influenciar as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, para quem, como todos sabem, o pai dele, né, por meio de supostas pressões ligadas às sanções do governo Trump ao Brasil, hein? Muita atenção, porque essa é uma informação importante. Nós sabemos que o que está se encaminhando é exatamente para a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. Eu acredito, meus amigos, que quem votou no Eduardo Bolsonaro no ano de 2022, não é isso? Quem votou para que ele pudesse estar lá fazendo o papel legislativo, né? Que é o quê? Comparecendo ao plenário, comparecendo às comissões, enfim, participando das discussões, das votações, propondo leis, defendendo os interesses daqueles, principalmente que ele representa, daquela parcela que acreditou nele, que representa. Nós sabemos que existe toda uma questão, se há a chamada perseguição, pode estar havendo perseguição. Eu acredito que esse não é o caminho. Ir para outro local, ir para outro país e aí ficar por lá, né? Pelo contrário, as pessoas que votaram nele acabam não sendo representadas, né? Enfim, tá aí essa informação. O presidente da Câmara acabou rejeitando, até porque, como eles seriam a liderança da minoria de forma remota, de lá dos Estados Unidos, é um pouco complicado, né? São perguntas que ficam aí no ar, com certeza, tá certo? Eu sei que esse é um momento muito delicado que vive o nosso país, né? É um momento muito delicado que vive o nosso Brasil, infelizmente, tem vivido o nosso país, tá certo? Muito bem, nós vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com muita informação para vocês, porque eu tenho certeza que a informação passa primeiro por aqui, viu, meu amigo Ivan? A informação passa primeiro por aqui, na nossa TVI, com muitas notícias. Hoje nós falaremos daqui a pouco também sobre o caso de uma advogada, isso mesmo, uma advogada que foi morta, foi brutalmente assassinada, essa advogada. Daqui a pouquinho este assunto, foram diversos disparos, salvo engano, cerca de 20 disparos contra essa advogada. Este caso, daqui a pouquinho nós vamos tocar neste assunto aqui, que aconteceu, vamos falar a cidade, né? Vamos falar a cidade daqui a pouquinho para você aqui no nosso programa. Não foi aqui na Bahia, foi lá no Sudeste. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês a cidade qual foi. Aguarde aí que daqui a pouco nós estaremos falando em qual cidade aconteceu essa barbárie contra esta advogada, né? É muito interessante. Agora vamos falar aqui de Itabuna, porque a polícia não tem parado. Isso mesmo, a polícia militar apreendeu drogas aqui. Logicamente, a polícia está sempre fazendo as suas patrulhas, os patrulhamentos e também as suas operações. Nós temos uma matéria que fala sobre essa apreensão de drogas. Aí, Cássio, pode rodar. Na tarde desta segunda-feira, policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar apreenderam maconha, cocaína e balanças de precisão, durante a Operação Garra de Arquimedes, em Itabuna. A ação ocorreu após denúncia anônima de que drogas estariam escondidas no fundo de uma construção abandonada no bairro Conceição. Durante as buscas, o material foi localizado, estava enterrado em meio a entulhos e plantas. No local foram apreendidos 2,5 kg de maconha, 60 gramas de cocaína, 2 balanças de precisão, uma faca e embalagens utilizadas para condicionar drogas. Ninguém foi preso. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial para adoção das medidas cabíveis. Na tarde desta segunda-feira, policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar apreenderam maconha, cocaína e balanças de precisão, durante a Operação Garra de Arquimedes, em Itabuna. A ação ocorreu após denúncia anônima de que drogas estariam escondidas no fundo de uma construção abandonada no bairro Conceição. Durante as buscas, o material foi localizado, estava enterrado em meio a entulhos e plantas.
No local foram apreendidos 2,5 kg de maconha, 60 gramas de cocaína, 2 balanças de precisão, uma faca e embalagens utilizadas para condicionar drogas. Ninguém foi preso. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial para adoção das medidas cabíveis. Então tá aí, essa apreensão feita pela polícia, isso na tarde de ontem aqui no nosso município de Itabuna, mais precisamente ali no bairro Conceição, hein? A apreensão dessas drogas só evidencia, logicamente, o trabalho da nossa polícia, que tem realizado aqui não só em Itabuna, logicamente, mas em toda a região e em toda a Bahia. Em toda a nossa região e em toda a nossa Bahia, que tem sido realizado aí esse trabalho importante de desarticulação do crime organizado e de desarticulação do tráfico de drogas. Em excelente apreensão aí dos nossos guerreiros da nossa Polícia Militar, o nosso 15º Batalhão. Um abraço aí para todos que compõem o nosso 15º Batalhão, bem como o seu comandante, que é o Tenente Coronel Robson Farias, a quem nós abraçamos aqui agora, tem realizado um brilhante serviço aí à frente deste importante batalhão de toda a nossa Bahia, tá certo? Foram então apreendidas aí essas drogas, bem como essa questão da balança de precisão, né? É interessante, rapaz, quase sempre apreendem também balança de precisão, viu, seu Ivan? Porque isso só mostra o seguinte, eles não perdem 1 grama para ninguém, tem que ser tudo milimetricamente pesado ali, ó. Tudo, cada grama por grama, não pode. Quem trabalha com isso aí, tem que estar atento a essa questão. Trabalho que eu digo, é o trabalho negro, né? Um trabalho, é um trabalho totalmente fora da lei. É bem melhor trabalhar dentro da questão da legalidade do que da ilegalidade. Logicamente, um trabalho ilegal, né? Alguém pode... Exatamente, esse tipo de droga, qualquer gramazinha aí custa e muito, viu, meu amigo Ivan? Custa e muito, mas a polícia está aí desarticulando, enfraquecendo, né? Logicamente, o tráfico de drogas. Alguém pode dizer aí, só isso? Não, mas não é só isso, porque é o que eu digo sempre, a polícia está trabalhando diariamente, dioturnamente, melhor dizendo, dia e noite, na madrugada, para desarticular isso aí, para tirar essa droga de circulação. Quanto menos droga circulando, menos crime nós vamos ter. Existe uma relação aí, existe uma relação muito, muito forte do tráfico de drogas com o crime, e principalmente com crimes violentos, com mortes. Existe essa grande ligação, segundo pesquisas. E aí, a polícia fazendo essas apreensões, né, logicamente, aquela velha máxima, né, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, né, já diziam os mais antigos aí. E de grão em grão nós vamos desarticulando o crime organizado. Logicamente que precisamos cada vez mais desse apoio de quem de direito, né, do Estado de fato de direito, né, com políticas eficazes e aí nós com certeza venceremos esta guerra, porque nós estamos em guerra, meus amigos, não se enganem. Nós aqui no nosso estado da Bahia estamos em guerra, é isso mesmo. Não pense que está tudo belezinha, não. O nosso país e a nossa Bahia especificamente está em uma grande guerra. Nós noticiamos aqui, acho que comentei ontem até aqui com vocês também, sobre a apreensão de cerca de 22 fuzis lá na região metropolitana de Salvador, o que logicamente evidencia esta guerra que nós estamos vivendo aqui. Não só a guerra das facções por espaço, mas também a guerra do Estado de fato de direito com o Estado paralelo, que infelizmente insiste em se instalar aqui em nosso território baiano e, pelo que tudo indica, tem se instalado cada vez mais. Muito bem, nós vamos seguindo por aqui, daqui a pouco mais informações da área policial, porque agora eu gostaria de fazer aqui um apelo à senhora Adriana Teixeira de Souza. Está procurando por seus irmãos, que são aí filhos do senhor Domingos Ramos de Souza. Muita atenção, hein? Muita atenção, porque essa aqui é uma utilidade pública, é um pedido feito por essa senhora. Adriana Teixeira de Souza, volto a repetir aqui, está procurando pelos seus irmãos, que são filhos de Domingos Ramos de Souza e moram na cidade de Itabuna, moram aqui
né? É uma foto que está meio apagada aí. Essa é uma foto que mostra, então, o pai, né? O pai, que é o seu Domingo Ramos de Souza. Segundo a Adriana, os seus irmãos moram aqui no nosso município de Itabuna. Ela informou que há muito tempo não tem informações aí de seus familiares e que queria saber, logicamente, mais sobre o seu pai, que é esse senhor que aparece aí na tela, o senhor Domingos. A Adriana, ela mora em Goiás e os seus irmãos são por parte de pai, né? Que é o seu Domingos, que aparece na tela aí já dito. Ela não informou os nomes dos seus irmãos, né? E lembrando, quem tiver contato, quem reconhecer esta foto aí desse senhor, se puder reduzir um pouquinho mais, Cássio, porque tá pegando aí, ó, para a foto ficar melhor, para o pessoal ver, né? Fica melhor na tela, fica mais arrumadinho aí. O fato é, né? Ela está procurando por esse senhor aí. É uma imagem já um pouco apagada, né? Nós não sabemos pela a idade que ele tem nos dias atuais, mas o fato é, o senhor Domingos Ramos de Souza, o pai da Adriana Teixeira de Souza, ela procura por informações sobre este senhor, bem como por informações dos seus irmãos, que segundo a mesma, residem aqui no nosso município subaiano. Quem tiver informações, pode então entrar em contato, né, com a própria Adriana pelo telefone 73988764125, isso mesmo, 73988764125. Esta é a informação, é um pedido que nós fazemos aí para você que nos assiste dos diversos cantos aqui da nossa cidade, bem como também de toda a nossa região. Nós sabemos que existe um grande êxodo aqui de Itabuna para outras cidades da região, né? Não sabemos se ele ainda mora por aqui por Itabuna, né? Se pode morar em cidades vizinhas aqui, enfim, várias questões podem acontecer. O fato é, volto aqui a repetir os nomes, a senhora Adriana, cadê aqui o nome dela? Adriana Teixeira de Souza está procurando pelo seu pai, este senhor que aparece aí nas imagens, o senhor Domingos Ramos de Souza, bem como aos seus irmãos que moram aqui na nossa cidade de Itabuna e região, tá certo? Tá aí, tá dado o recado, esta informação, tá certo? Vamos seguindo por aqui, vem comigo, Cássio, porque desta vez nós vamos falar sobre o nosso município de Itabuna. Isso mesmo, o município de Itabuna aí tem um prazo de 20 dias para poder responder sobre irregularidades apontadas pelo TCM. Isso mesmo, o Tribunal de Contas dos municípios da nossa Bahia acabou notificando aí o prefeito municipal de Itabuna, Augusto Castro, do PSD, e a pregoeira oficial do município, a senhora Luciane de Carvalho Soares Barreto, para que apresentem defesa no prazo de 20 dias, isso mesmo, 20 dias corridos, hein? Sobre, segundo o próprio TCM, irregularidades apontadas em processo relacionado ao exercício financeiro de 2022. O edital de número 934 de 2025 determina que a defesa inclua razões e documentos sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos, sendo que os documentos devem ser entregues em formato PDF, de forma pesquisável, para facilitar a análise aí do próprio tribunal, bem como dos seus conselheiros, né? Ainda não foram, então, divulgados os detalhes específicos, minha gente, sobre quais são as irregularidades apontadas aí no processo aqui no município de Itabuna, o que será esclarecido com acesso aí aos atos via e-mail do gabinete do conselheiro substituto, que é o que está fazendo a análise desse caso aqui na cidade de Itabuna, o conselheiro substituto Antônio Carlos, ou até mesmo da GEPRO do TCM, né? A notificação segue normas regimentais do tribunal e vale lembrar que no ano de 2024, aqui o nosso município também teve suas prestações de contas relativas a 2022 aprovadas pelo TCM. As contas foram aprovadas pelo TCM relativas ao ano de 2022, né? Sendo este o segundo ano consecutivo de aprovação. E desta vez agora o TCM, que é este órgão, né, o Tribunal de Contas do município, que é importantíssimo órgão, que logicamente serve aí para a manutenção
a fiscalização, logicamente, também do assessoramento, bem como também a transparência das contas públicas, né, esse órgão importantíssimo, volto a dizer, apontam aí, né, este ano, então, este órgão importantíssimo aponta esta irregularidade e notificou o prefeito Augusto Castro, que terá aí o prazo de 20 dias. O Augusto e também a pregoeira, né, que é responsável por este processo. Logicamente, nós estamos acompanhando, né, todo o processo, como já disse aqui, não temos informações mais detalhadas, mas estaremos acompanhando de fato todo esse processo. Lembrando, gente, que a decisão do Tribunal de Contas dos municípios não é definitiva no sentido de aprovar ou rejeitar, né? Por exemplo, o prefeito ele não fica com as contas rejeitadas apenas por essa decisão do Tribunal de Contas. De fato, quem decide mesmo é a Câmara Municipal. Então, dentro em breve, eu acredito que serão colocadas para apreciação aí dos senhores vereadores as contas da última gestão do prefeito Augusto Castro, isso mesmo, que foi de 2021 a 2024. Né, serão aí apreciadas pelos senhores vereadores. Logicamente que a decisão do TCM ajuda, é uma espécie de assessoramento. Né, os vereadores podem se basear aí pela decisão do TCM, que logicamente tem um quadro de juristas, de pessoas entendidas dessa área, tanto contábil como da área jurídica, para poder dar esses pareceres. Né? Bem como também aos advogados da própria Casa Legislativa. Fiz esse comentário aqui, até porque muita gente pensa que o parecer do TCM é o que vale de fato. Eu já vi casos do TCM rejeitar as contas de um prefeito e chegou aqui na Câmara Municipal, a Câmara aprovou, contrariando a decisão do TCM. Tá certo? Então, de fato, quem aprova e que mantém a aprovação é a Casa Legislativa. Tá certo? Logicamente, e aqui nós não tapamos o sol com a peneira, nós sabemos que aí existe também um julgamento político. Por que não dizer? Existe também a questão política por detrás. Existe a questão técnica, mas existe também a questão política. Vamos dizer assim, o TCM pode abordar de forma técnica. Mas a Câmara Municipal, logicamente, entra o tempero, o fator político também nesse momento dessa abordagem. O que não pode acontecer é as vistas grossas, né, como no dito popular. Os senhores vereadores estão aí para fazer o papel deles, que também é de fiscalizar. Se o TCM está falando que tem irregularidades, quais são essas irregularidades? Observar de fato, até porque o dinheiro é público, a aplicação tem que ser feita da melhor forma possível. E aqui eu não estou dizendo que ninguém está praticando ilícito, pelo contrário, eu estou aqui apenas indicando e informando esta notícia que está aí para todos nós. O TCM apontou essa irregularidade aqui no município de Itabuna, né, e o município terá esse prazo de 20 dias. Está aí esta importante informação aqui no nosso município de Itabuna. Olha, daqui a pouquinho nós estaremos falando também sobre essa notícia internacional, hein? Fala do Donald Trump hoje. Será que o Trump está blefando? Será que o Trump está querendo se aproximar do Lula? Enfim, é o que muitas pessoas estão comentando por aí. É o comentário talvez do dia do mundo político, da política internacional. Mas antes nós vamos falar aqui sobre uma mulher que foi presa após uma série de furtos. Isso mesmo, essa mulher estava furtando lá no extremo sul do nosso estado. Nós temos uma matéria sobre este caso, pode rodar. Uma mulher, de 52 anos, foi presa após furtar uma bateria automotiva em uma loja localizada em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, no sábado. Ela é suspeita de vários furtos em estabelecimentos comerciais da região. De acordo com a polícia, a suspeita foi identificada como Luciene Santana Nunes, moradora de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, onde já respondia a um inquérito por furto. Imagens de câmeras de segurança mostram Luciene pegando a bateria e saindo caminhando. O comerciante afirmou que não imaginava que o furto seria cometido por uma mulher mais velha. As filmagens também registraram Luciene levando a bateria até um hortifruti na Avenida Norte-Sul, pedindo ao proprietário para guardá-la, prometendo buscá-la após passar no supermercado, de onde também furtou alimentos e cerveja. A bateria foi recuperada. A suspeita já havia cometido furtos em outras lojas da região, incluindo caixas térmicas e celulares. Um inquérito por furto foi instaurado,
e ela responderá em liberdade. E, né, essa mulher que foi presa após essa série de furtos que aconteceram por lá, principalmente furtos de peças automotores, né, de veículos. De fato, é algo que é muito... Já é feio para um jovem, para as pessoas aí que costumam estar nos noticiários, principalmente para uma senhora, que aparenta aí uma senhora de meia idade, né, furtando. Muito, muito, muito feio. Mas infelizmente acabou aí indo para a área de trás das grades. E eu falo infelizmente porque é o seguinte: poderia estar fazendo qualquer outra coisa digna, mas preferiu estar furtando o que de fato não a pertence. Tá aí essa informação vinda lá do nosso extremo sul da nossa Bahia. Muito bem, vem comigo aqui, meu amigo Cássio, porque desta vez nós vamos a um break e daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse ele, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição até às 19 horas, com muita informação para vocês, hein? Com muita informação para vocês que gostam de ficar muito bem informados. E vamos de informação, dessa vez notícia a nível internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele disse aí ter tido uma química excelente aí, né? Em um encontro com o presidente brasileiro, Lula, lá na ONU. Né? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou no dia de hoje que se encontrou brevemente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que acontece em Nova York, lá no país norte-americano, né? O fato é que, segundo Trump, o contato aconteceu entre os discursos dos dois líderes de Estado. Ele relatou que abraçou Lula e destacou ter sentido uma química excelente na conversa que foi de forma rápida, após aparecerem aí trocando farpas, né, de forma
de forma remota, vamos dizer assim, né? Cada um no seu país. Dessa vez os dois por lá, me parece que estão se entendendo. Será, Ivan, que estão começando a se entender? Ainda durante sua fala lá na ONU, né, o presidente norte-americano disse que em uma reunião formal com Lula deve acontecer já na próxima semana, com foco nas tarifas comerciais entre os dois países. Olha aí, né? A Assembleia Geral da ONU é realizada anualmente e reúne representantes dos 193 Estados-membros da organização, né? Funcionando como um dos principais fóruns diplomáticos globais. Tá aí essa informação que tem sido uma das informações mais comentadas no dia de hoje. O que de fato está acontecendo? O Trump, que se posicionou há algumas semanas atrás de forma dura, inclusive taxando o Brasil, né, em aí até 50% em produtos que são exportados para os Estados Unidos. Né, logicamente que isso trouxe um impacto muito grande, né, o chamado tarifaço. O Brasil é um dos países que teve a sua taxa, a alíquota maior a nível mundial, e segundo o Trump, por conta até mesmo de questões internas do Brasil, né, questões políticas do Brasil. O Trump que estava em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e que agora, no dia de hoje, lá nessa reunião da ONU, importante reunião, diga-se de passagem, se posicionou aí de forma mais amigável com o presidente brasileiro. Será que haverá, de fato, essa aproximação? Será que voltarão aí, como dizem no dito popular, né, as boas? Será que, de fato, haverá uma diminuição na taxação? É o que todo mundo está se perguntando nesse exato momento. Ou será que é apenas um blefe para tentar algum outro tipo de sanção? Enfim, né, são diversos os tipos de análises que são feitas neste exato momento, nesta informação internacional que com certeza movimenta aí o mundo político no dia de hoje, tá certo? E nós estamos aqui acompanhando e trazendo para vocês uma química excelente. Rapaz, rolou uma química, viu, Ivan? Eu espero que, de fato, essa taxação seja retirada do nosso país, que entre, de fato, em um acordo aí e que possamos viver em tranquilidade, em paz com o país norte-americano, que é os Estados Unidos, tá certo? Tá aí esta informação no dia de hoje. Né? O próprio Trump, inclusive, informou que terá uma reunião com o presidente Lula, né, que deve acontecer aí já nos próximos dias, hein? Será o que é que mudou? O que é que dizem também agora os bolsonaristas relacionados a essa questão? O que é que está acontecendo de fato? É isso que nós estamos acompanhando e estaremos trazendo para vocês aqui nos nossos noticiários aqui da TVI, tá certo? O fato é, o presidente norte-americano Donald Trump diz que encontrou o presidente Lula lá e que foi um bom momento, uma química legal. Tá aí esta informação. Vamos seguindo, desta vez vem comigo, Cássio, porque dessa vez nós vamos falar sobre a violência, infelizmente violência contra a mulher lá na capital baiana. Ex-companheiro suspeito de matar uma jovem a tiros foi preso, hein? Foi preso, ele suspeita aí de matar essa jovem dentro da própria residência. Ele acabou sendo preso na nossa capital baiana, na cidade de Salvador, hein? Este homem suspeito aí de matar a ex-companheira, como eu disse, a tiros. Esse fato aconteceu lá no bairro do IAPI, em Salvador, na última quinta-feira, no dia 18, quinta-feira da semana passada. Ele se apresentou no início desta semana, no dia de ontem, lá no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas, o DHPP. Segundo a própria Polícia Civil, ele teve um mandato de prisão cumprido e está à disposição da Justiça. Essa é a jovem, olha, a belíssima jovem, né? Uma jovem nova, rapaz, que acabou perdendo a sua vida aí após, de forma brutal, após o ex-companheiro acabar, então, matando a mesma, né, de forma brutal, a tiros. Né? O crime aconteceu lá no conjunto Divinéia, onde, então, a Carolina Vitória
Pereira Bittencourt, como eu disse, é uma jovem de apenas 24 anos, morava, hein? Os vizinhos afirmaram que ouviram então o barulho de um tiro e ao verificarem, então encontraram a jovem caída sozinha na sala do imóvel. A terceira delegacia de homicídios investiga então a motivação deste crime e o nome do suspeito não foi revelado. O porquê o nome desse cidadão não foi revelado, mas o fato é, ele se entregou no dia de ontem, exatamente lá no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas, e agora está aí à disposição da Justiça, hein? Ele vai seguir aí, ele tem um mandato de prisão que deve ser cumprido, né? E também está à disposição aí para os demais trâmites legais. O fato é que, mais uma vez, né, é mais uma vida que se vai de forma brutal, mais um feminicídio. Ontem nós falamos aqui sobre um caso de feminicídio que aconteceu na cidade de Jaguaquara, mais precisamente uma senhora de 71 anos, uma idosa de 71 anos, que para além de viver em cárcere privado, sofria maus tratos. O companheiro, entre aspas, mantinha ela em cárcere privado, ainda batia na mesma, não alimentava a idosa, não dava água para a idosa, ou seja, ela estava desnutrida, estava totalmente sem, como diz, quando fica sem beber água, ela fica, além de estar desnutrida, ela estava também sem a água, né? Desidratada, esta é a palavra, totalmente desidratada. Foi assim que foi encontrada essa senhora, com ferimentos no corpo, e que acabou não resistindo. Foi encontrada na sexta e no sábado acabou não resistindo, veio a óbito lá no hospital em Jaguaquara. O companheiro foi encontrado na mesa do bar. A polícia apreendeu esse criminoso e eu espero que ele passe por muito tempo por lá, preso. E agora, hoje, nós vemos noticiar mais um caso. Essa jovem aqui, ó, coloca a tela cheia, por favor, Cássio. Essa jovem de apenas 24 anos, essa bela jovem que teve a sua vida ceifada de forma brutal, com tiro, dentro da sua própria residência. E mais uma vez, o companheiro, né? O companheiro entre aspas, porque o verdadeiro companheiro, ele não pratica dessa forma. O verdadeiro companheiro, ele ama, ele acompanha, ele incentiva, ele entende, né? Eu gosto sempre de citar aqui a própria Bíblia. A Bíblia fala sobre que o amor tudo sofre, tudo suporta. Né? E aí muitas vezes as pessoas abrem a boca para falar que ama e ama coisa nenhuma. Quem ama não pratica uma coisa como essa, gente. De verdade, quem ama não pratica barbaridade como essa. Né? Independente do que possa ter acontecido. E aqui eu bato na mesma tecla de sempre. As pessoas estão perdendo a capacidade de dialogar, de resolver as situações na base do diálogo. Infelizmente, as pessoas estão perdendo esta capacidade de resolver as questões na base do diálogo. Né? Elas estão cada vez mais banalizando a vida humana, né? E tentando resolver na base da bala, na base da faca, na base da violência, e logicamente isso tem desencadeado aí na morte e em diversos feminicídios. Eu aqui quero recordar, nós tivemos um mês de agosto sangrento no que diz respeito nesse recorte de violência contra a mulher. Começamos no final de julho, né, com aquele ato violento, ou foi no início de agosto já, não me recordo bem, ato violento na rua aqui, nas ruas de Itabuna. Depois estourou lá no Rio Grande do Norte, aquela outra mulher com mais de 60 socos. Depois no Distrito Federal. Depois em Minas Gerais. Aí na região metropolitana de Salvador, aquele caso bárbaro daquele homem a marretadas que matou a sua companheira. Falamos de Jaguaquara e hoje outro caso também em Salvador. Enfim, até quando nós vamos conviver com situações como essa? Feminicídio praticamente diariamente, a todo momento. Diga não, diga basta, chega de tanto feminicídio, chega de tanta violência contra a mulher. E por falar em violência contra a mulher, vem para mim, lá no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, uma advogada,
ela foi assassinada com cerca de 20 tiros. Foi uma execução, cerca de 20 tiros. Nós temos uma matéria sobre este assunto, pode rodar. A manhã de segunda-feira foi marcada por um crime brutal em Belo Horizonte. A advogada criminalista Camila Cristina Rodrigues foi executada com pelo menos 20 disparos de arma de fogo, na região noroeste da capital mineira. A vítima foi surpreendida por um homem que fugiu em um veículo de cor prata, com vidros escuros. A ocorrência segue em andamento, e a Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime. Camila, que atuava como advogada desde 2019, tinha experiência em diferentes áreas do direito, incluindo civil, família, trabalhista e criminal. A morte violenta da profissional causou grande comoção entre colegas de profissão e conhecidos, que lamentaram a perda repentina e bruta. Então está aí, você vê inclusive imagens do momento, olha aí, ó, desceu o criminoso que cometeu, logicamente, esta execução, atirou contra a Camila, essa advogada, essa jovem advogada, que ficou lá no chão, infelizmente, depois fugiu, tomando rumo ignorado, né? Até então, não se sabe o que de fato motivou esse crime. Crime bárbaro, A polícia, logicamente, está investigando, está fazendo o papel dela de investigação. Mas é um crime que, logicamente, deixa todos nós, não só a população lá de Belo Horizonte, né, mas também a todo o Brasil, porque essa é uma informação a nível nacional. Essa advogada que foi brutalmente assassinada no dia de ontem, na capital mineira. E aí, logicamente, várias hipóteses vão surgindo, né? Será o que aconteceu? Será que foi um crime passional? Será que foi um crime relacionado à sua profissão? Então nós não sabemos ainda, né? Até então nós não sabemos o que de fato aconteceu. Cabe à polícia agora investigar e, logicamente, esclarecer, trazer aí esta informação para toda a nossa população brasileira e mais precisamente para a população lá de Belo Horizonte, né? Lembrando que nas suas redes sociais a advogada também havia informado que estudava as ciências contábeis, ou seja, era uma estudante, né? Não só da área jurídica, mas também da área contábil, né? Destacando aí uma trajetória profissional e também de dedicação ao atendimento aos seus próprios clientes. Nós vemos que é uma jovem belíssima, a Camila, né? Segundo quem conhecia a Camila, a informação é de que ela era uma jovem que se dedicava bastante aí ao bom atendimento dos seus clientes, hein? Lembrando que ela também atuava aí como advogada desde o ano de 2019 e tinha experiência em diferentes áreas do direito, incluindo a área civil, a área familiar, a área trabalhista e também a área criminal, né? Ela se formou pela Escola Superior Dom Helder Câmara. Nós temos a imagem dela aí, Cássio. Coloca a imagem dela, por gentileza, se possível, coloca aí na tela, né? Na tela cheia, para que a gente possa ler aqui sobre a vida da própria Camila. Isso, pode botar a tela cheia, esta belíssima jovem, esta advogada, infelizmente executada a tiros na cidade de Belo Horizonte, mais precisamente na região noroeste da capital mineira. A Camila, essa advogada que você vê aí na tela, ela acabou, volto a dizer aqui, sendo executada, né, de forma brutal. Ela, que era uma advogada criminalista, a Camila Rodrigues dos Santos, foi executada com pelo menos 20 disparos de arma de fogo, hein? Nessa imagem que você vê exatamente aí agora. Ela vai chegar ali próximo a esse carro que parece ser um carro do Correios, né? Mas até então não há essa informação. Quando este carro prata, veja aí, esse carro parou e acabou então disparando, este homem descendo acabou disparando
contra a advogada, né? Ela foi surpreendida aí por este homem que acabou fugindo neste veículo, já identificado como um veículo modelo Kia Cerato de cor prata, como nós podemos ver, e vidros escuros, altamente escuros, não sabemos quem de fato estava nesses vidros, né? Para quem é daquela região ali, acabou seguindo em direção à marginal do anel rodoviário lá do município. A ocorrência então segue em andamento e a polícia está investigando. Mas voltando a falar aqui do currículo da Camila, ela estava advogando aí desde 2019, né? Tinha uma experiência em diferentes áreas do direito. Ela se formou aí pela Escola Superior Dom Helder Câmara e era pós-graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade Líbano e cursava mestrado em Direito pela Funiber, né? Funiber, é exatamente esse o nome da faculdade que ela estava aí fazendo o seu mestrado, que infelizmente não pôde concluir após essa morte violenta que causou uma grande comoção entre os próprios colegas também de profissão e também conhecidos que logicamente lamentaram essa perda repentina e brutal desta profissional da área do direito, bem como também da área contábil. A doutora Camila Rodrigues dos Santos foi executada no dia de ontem, né? Infelizmente, lamentavelmente, é mais um caso de execução, é mais um caso de violência contra a mulher aqui no nosso país, hein? Vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais notícias. Desta vez nós vamos falar sobre uma mulher que acabou morrendo, atropelada por um caminhão, isso mesmo, enquanto ela estava levando seu filho para sua escola, né? Infelizmente, o caminhão a atropelou e ela veio a óbito. Este caso aconteceu na região de Feira de Santana. Temos uma matéria, né, sobre esse caso. Pode rodar. Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão nesta segunda-feira, enquanto levava o filho para a escola, na cidade de Feira de Santana. O acidente aconteceu na rua Decolagem, no bairro Campo Limpo, e foi registrado por câmeras de segurança. A vítima foi identificada como Nicélia dos Santos. Nas imagens, ela aparece em uma bicicleta, com o filho na garupa, quando entra na rua pouco antes da passagem de um caminhão vermelho, que a atinge em cheio. Nicélia caiu e acabou sendo arrastada para baixo do veículo, não resistindo aos ferimentos. O filho da vítima foi socorrido por populares e levado a uma unidade de saúde. O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento. Então tá aí, ó, essa informação. Olha que tragédia isso. O que de fato aconteceu aí, gente? É algo que é uma imagem forte demais. Forte demais. Me parece, eu não quero acreditar aí que esse caminhoneiro passou de propósito. Não é possível. Me parece que ele não viu, até porque ele parou depois, né? Parou ali e abriu. Me parece então que ele não viu, né? Ele não viu essa senhora. Acabou ficando em um ponto cego. É o que tudo indica aí na imagem, até porque o caminhoneiro parou. Uma grande tragédia, hein, gente? Uma grande tragédia aconteceu aí na cidade de Feira de Santana. Esta mulher acabou morrendo, né? Esse caminhão acabou passando aí por cima do corpo dessa senhora e levando ela a óbito. Que imagem forte demais, né? Triste. Nós vemos aí que é uma mãe de família, estava aí cuidando do seu filhinho, né? E o filhinho levava o filho para a própria escola. E quando acontece uma tragédia como essa, é o que nós falamos sempre, muita atenção no trânsito. Nós abrimos o programa do dia de hoje falando sobre a semana de conscientização aí no trânsito, né? Lá na cidade de Ilhéus. Nós tivemos aqui em Itabuna, e hoje foi iniciado lá na cidade de Ilhéus essa semana de conscientização, né? A Semana Nacional do Trânsito, que passa logicamente pela conscientização aí de todos os munícipes, desde a criancinha até os condutores de veículos, de motocicletas, enfim, de bicicletas também, até porque, e aí eu gostaria também de chamar a atenção aos ciclistas. Tem muitos ciclistas que acham que a bicicleta não faz parte do trânsito, parece, né? Enfim, chega ali no momento do sinal de trânsito, o trânsito está fechado e o ciclista vai lá e passa como se nada tivesse acontecendo, como se ele não estivesse ali utilizando-se também de um meio de transporte. Só não tem motor, mas é um meio de transporte. E quando o trânsito
quando o trânsito ele fecha, né, a sinaleira ela fecha, o ciclista também deve parar. Eu estou falando isso porque eu vi essa senhora aqui com a bicicleta, né, e acabei lembrando de formas de diversos ciclistas que já vi muitas vezes cometendo essas irregularidades por aí. É ciclista andando em cima de calçada. E aí também vai o alerta. Os caminhões, a maioria dos caminhões, por serem altos, acabam tendo muitas áreas de ponto cego, que é o que eu acredito que aconteceu nesse caso aí. Bem provável que esse caminhoneiro acabou não vendo essa senhora e acabou acontecendo essa tragédia. Então, aqui vai também o nosso apelo e atenção para os ciclistas. Né? Não fique na dúvida, espere. Você não sabe se o caminhoneiro está lhe vendo, você não sabe se a outra pessoa está lhe vendo. Né? Na dúvida, espere para que situações como essa não possam estar se repetindo. Né? Mas nós lamentamos profundamente, é uma imagem triste de se ver, e até por saber que é uma senhora, mãe de família, né, estava aí cuidando do seu filho, volto a dizer aqui, e que acabou sendo essa vítima fatal deste acidente na cidade de Feira de Santana, aqui na nossa Bahia. E, inclusive, um abraço para todos aí na cidade de Feira de Santana. Dentro em breve, se Deus assim nos permitir, estarei indo lá, viu, Ivan? Em Feira de Santana, a princesinha do sertão. Um abraço para o meu querido amigo aí, Ivan, seu xará, viu? Xará do nosso amigo Ivan aqui, nosso produtor aqui na TVI. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informação. Vem comigo, porque dessa vez nós vamos falar sobre um serial killer baiano que foi preso lá no estado de Goiás e já viveu em Salvador e atuava como mototaxista. Isso mesmo, segundo a polícia, esse serial killer, ele já atuou na capital baiana como mototaxista. Ele foi preso por suspeita de assassinar ao menos 3 mulheres, hein? Isso lá na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. Ele, que é o baiano, identificado aí como Rildo dos Santos, de 33 anos, já havia morado na capital do nosso estado, já havia morado em Salvador, onde então trabalhava como mototaxista e também entregador de aplicativo. Né? O fato é que o acusado está então detido desde o último dia 12 deste mês e possui antecedentes criminais aí, né? Incluindo acusações de estupro na nossa capital baiana. Temos a imagem dele aí, Cássio, coloca aí por gentileza. Olha, de acordo com o depoimento da esposa, que ainda reside em Salvador, o Rildo, ele tinha mudanças bruscas de comportamento. Estava aqui, daqui a pouco, né, mudava bruscamente o seu comportamento aí, quando fazia uso de drogas. Está explicada essa situação. Nós temos uma matéria, é isso? Então vamos ver essa matéria aí sobre esse serial killer que foi preso lá no estado de Goiás. Pode rodar. A mãe de uma mulher de 38 anos, que está desaparecida há cerca de um mês, acabou reconhecendo uma bolsa da sua filha entre os itens apreendidos com Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, baiano que é suspeito de ser um serial killer da cidade de Rio Verde, em Goiás. A informação foi confirmada pelo delegado Adelson Candeu. Depois do suspeito ser investigado pela morte de Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, a Polícia Civil recebeu denúncias de que o homem pode ter cometido outros crimes. O suspeito foi encontrado pelas autoridades com mais de 5 bolsas na sua casa, que continham facas e bonecas. O desaparecimento de outra mulher e pelo menos mais 2 feminicídios são apurados. É um indivíduo que já tem uma ficha criminal no estado de origem. Inclusive, estamos filtrando todas as denúncias que estamos recebendo do estado da Bahia, de possíveis crimes de estupro e homicídio, disse o delegado. Então está aí essa informação, hein? Ele, que já foi morador da capital baiana, né, foi encontrado também com a bolsa cheia de facas e de bonecas, algo até meio macabro, né? É algo macabro de se ver, né? De se ver, e logicamente a polícia está fazendo todo o levantamento aí, porque a ficha deste indivíduo, do Rildo, é uma ficha vasta.
né? De acordo com o depoimento da própria esposa, que ainda reside aqui na nossa capital baiana, o Rildo tinha essas mudanças bruscas, como eu havia dizendo aqui, né? E fazia uso de drogas, além de costumar a sair de casa pela madrugada, hein? Em entrevista, ela também relatou que o marido chegou a falar em carregar peso de almas. Este é algo espiritual, viu, gente? Pelo que tudo indica aí também, né? Carregar peso de almas e como não suportava, né, arrastar corpos. A família do suspeito está abalada aí com todas essas revelações, né, e chegou então a quebrar uma televisão para que a mãe dele não acompanhasse as notícias. Olha que situação, né, rapaz? Acabou quebrando a televisão da própria casa para que a mãe não visse a repercussão, não tivesse, soubesse desta situação a qual o filho está passando por lá no Goiás. E segundo o levantamento e apontamento da própria polícia, ele que é um serial killer, encontrado exatamente com essa bolsa cheia de facas e de bonecas. E também apontado aqui na Bahia como estuprador. Quem está falando isso é a polícia, não sou eu, a polícia que está falando. De fato, algo muito macabro, hein? Algo muito macabro. Mas um cidadão que faz uso de drogas, um cidadão, né, que de fato demonstra aí, segundo o relato da própria mulher, uma situação até mesmo psicológica, né, fraca. E demonstra também um atordoamento espiritual, como ele já está dizendo, né? Como a própria mulher disse, que ele mesmo falava que carregava peso de almas. Nós não sabemos, logicamente, o que ele quer dizer com isso. Mas o fato é, ele foi preso no estado de Goiás e agora está aí à disposição da justiça do estado de Goiás e também aqui da Bahia, né? Porque ele também é apontado como autor de alguns crimes por aqui em solo baiano. Muito bem, nós vamos a um break e já nós retornamos com mais informação para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então
foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? Tá? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse ele, a gente não estaria onde está. E gira ao trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome e levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? Tá? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse ele, a gente não estaria onde está. E gira ao trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome e levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Quero aqui abraçar aos nossos amigos que nos acompanham aqui. Um abraço para o nosso querido amigo Geildo Pereira, né? Mais conhecido como Jai Papo Reto. Um grande abraço ao nosso querido Jai Papo Reto, viu? A ele e toda a família, né? A minha amiga Tala, enfim, a todos aí no bairro Nova Itabuna. Lembrei aqui também do nosso amigo Ascendino, né? Lá no Nova Itabuna, que também nos acompanha, bem como a sua esposa Rosângela, mais conhecida como Tia Ró. Um abraço aí para a Tia Ró também nos acompanhando, tá certo? Vamos de informação, porque dessa vez nós vamos falar aí do Dembélé, né? Dembélé conquista a bola de ouro 2025 e entra aí para a história
como o melhor do mundo. Isso mesmo, o mundo do futebol, o Dembélé acabou conquistando aí a bola de ouro, hein? O Ousmane Dembélé vive, então, aí uma fase mais brilhante de sua carreira. Na noite do dia de ontem, da segunda-feira, dia 22, o atacante do Paris Saint-Germain foi, então, coroado com a bola de ouro deste ano de 2025. Você vê imagens aí do Dembélé, né? Ele que acabou sendo premiado, coroado no dia de ontem, né? Esse prêmio que é concedido aí pela revista France Football, e ele foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 24-25. O francês superou os concorrentes Rafinha e também o Lamine Yamal, né? Ambos lá do Barcelona, após um ano impecável, segundo a própria revista francesa. Ele que é protagonista aí da primeira conquista da Champions League da história do PSG. O Dembélé foi então decisivo, né? Em 60 partidas ele anotou aí 37, incrível, de fato, 37 gols e distribuiu 14 assistências, sendo titular em 45 jogos, ou seja, é um aproveitamento muito bom, né? Dos 47 jogos, ele marcou, dos 45 jogos, melhor dizendo, ele marcou 37 gols, Ivan. De fato, é um número interessantíssimo e deu 14 assistências, né? Além da glória continental, a camisa 10 também liderou o clube parisiense em uma das temporadas quase perfeitas no cenário nacional, né? Garantindo aí os títulos da Ligue 1, bem como da Coupe de France e também da Supercopa lá da França. No campeonato francês, o Dembélé também terminou como artilheiro com 21 gols, dividindo a honraria com o Mason Greenwood, e também o desempenho acabou consolidando a sua importância não apenas como uma peça ofensiva, mas também como um verdadeiro líder técnico lá no Paris Saint-Germain, né? Com essa conquista, o Dembélé então escreve o seu nome aí ao lado de grandes lendas do futebol mundial e se firma como um grande protagonista da temporada. Eu estou aqui, rapaz, observando essa questão do aproveitamento do Dembélé. De fato, são 45 jogos, 37 desses, melhor dizendo, em 45 jogos, ele marcou 37 gols. 37 gols, ou seja, cerca de praticamente uma média de um por jogo, né? Menos um pouco, porque aí dá uma diferença de 8. Né? Enfim, 14 assistências. É algo que de fato nos deixa boquiaberto aqui, né? Com esse rendimento do Dembélé. Então aí mostra o merecimento, logicamente, desta bola de ouro para esse jogador brilhante do Paris Saint-Germain. Tá aí essa informação do mundo do futebol. Vamos seguindo por aqui. Desta vez nós vamos falar sobre um homem. Essa é uma história de superação. Um baiano de 61 anos que acabou realizando aí seu sonho após lutas de décadas, né? Décadas de luta, melhor dizendo. Né, lutando aí por diversas décadas, ele acabou conquistando o seu título. Ele que agora é engenheiro. Ele era pedreiro e agora é engenheiro. Vamos conhecer essa história de superação. Esse baiano, o Bento Jesus da Silva, de 61 anos, com a sua trajetória marcante aí por muitas lutas. Ele que é morador de Jacobina, e você vê imagens dele aí, né? Jacobina, que fica aqui no nosso interior baiano, é um verdadeiro exemplo de superação, como disse aí. Aos 61 anos, ele, que é baiana de Capim Grosso, acabou conquistando o seu tão sonhado diploma na área de engenharia civil, hein? Após décadas de trabalho pesado na construção civil e uma vida marcada por desafios, né? Eu não tenho dúvidas que é um grande vencedor aí o senhor Bento de Jesus, né? Sem ter concluído o ensino fundamental na infância, o Bento ele voltou então a estudar já adulto por meio da educação de jovens e adultos, o chamado EJA, né? Enquanto então ele enfrentava as dificuldades financeiras e também longas jornadas de trabalho como pedreiro, ele persistiu na ideia de que era possível alcançar então um objetivo que parecia distante para muitos. Abre aspas aí, olha, a fala do próprio Bento, né? Muita gente ria de mim quando dizia que ia ser engenheiro, mas eu não desisti, porque acreditava que era possível. De fato, emocionante, hein? Relembrou aí.
Houve noites em que chorei de cansaço, mas no outro dia levantava e dizia: eu vou conseguir. De fato, um verdadeiro exemplo para todos nós, viu, gente? Acrescentou aí o agora engenheiro Bento Jesus da Silva. Durante sua caminhada, Bento também enfrentou momentos de dor, como a perda da sua esposa. A dor quase o fez abandonar os estudos, mas ele encontrou forças no seu próprio filho e também na neta e, logicamente, no apoio também da atual companheira, né, que a ajudou diante dos desafios. No dia 29 de agosto, finalmente, então, aí, ele acabou recebendo o seu diploma, que simboliza anos de persistência rumo ao seu objetivo. Agora, ele é engenheiro formado e tem novos sonhos, né, que é abrir a sua própria empresa e desenvolver aí a comunidade em que ele aprendeu. Ele diz o seguinte, finalizando aqui, olha: sei o que é não ter condições, sei como é levantar uma casa com muito esforço, quero ajudar outros a realizarem seus sonhos também, afirmou aí com a mesma determinação que o levou até esse título, hein? Parabéns de verdade, é uma história de grande superação e que logicamente serve de exemplo, né? Ele que nasceu aí na cidade de Capim Grosso, né? Assim como boa parte dos nossos baianos e baianas, um senhor de 61 anos, naquela época, quando ele nasceu, década de 60, né? 61 anos, ele nasceu no ano de 64, você é bom de conta, ou 63, 64, dependendo do mês aí. O fato é, naquela época as coisas eram mais difíceis, as condições para a pessoa cursar o ensino superior, bem mais difícil ainda. E o Bento teve agora, então, esta oportunidade de cursar engenharia civil e não mediu esforços. Volto a dizer, um verdadeiro exemplo. Eu confesso a vocês aqui agora que me senti até emocionado ao ler essa história aqui e ver, né, de que ele não desistiu. Ele era motivo de chacota. Tem muita gente, a palavra é essa, tem muito bobo, tem muito adolescente bobo por aí, né, que quando vê uma pessoa mais experiente, mais idosa na sala, né, acaba mangando, fazendo brincadeirinhas de mau gosto, né, colocando a pessoa para baixo. Eu sou muito do seguinte pensamento, seu Ivan: se eu não posso colocar para cima, eu também não coloco a pessoa para baixo. Se eu não posso ajudar, eu também não atrapalho. Mas o Bento, com a sua persistência, não olhou para as chacotas, não olhou para as brincadeiras e persistiu no seu objetivo. E está aí, objetivo alcançado com sucesso. No último dia 29, ele pôde levantar o seu diploma de engenheiro civil. Um grande abraço para o Bento e parabéns de verdade. Em exemplo para muito adolescente por aí que não quer nada com a Voz do Brasil, viu? Tem muito jovem, muito adolescente aí que não quer nada com a Voz do Brasil, não quer saber de estudar, né? Muitos envolvidos, inclusive, com crime que nós falamos aqui diariamente. Olha aí, ó, tome como exemplo este senhor que mesmo com 61 anos não desistiu do seu sonho e hoje está aí formado. E eu desejo sucesso para você, Bento. Eu desejo sucesso para o senhor nessa sua nova trajetória. Que a sua empresa possa prosperar e muito, tá certo? Parabéns de verdade, história aí de superação e que, logicamente, nos deixa muito feliz em poder noticiar por aqui, tá certo? Vamos seguindo com informações. Vem comigo, Cássio. Desta vez nós vamos falar aqui da cidade de Itabuna, porque tiros acabaram aí assustando moradores aqui em Itabuna, hein? Assustando os moradores lá do bairro Novo Jaçanã. Um jovem foi baleado no rosto aqui em Itabuna. Volto a dizer, a nossa cidade, que até então vinha passando por esse momento de paz, que eu espero que não saia, tem registrado aí casos de violência, né? Voltou a registrar casos de violência com arma de fogo. Nesse sentido, nós falamos no final da semana passada, um jovem que foi brutalmente assassinado lá no bairro Pedro Jerônimo. Nós tivemos uma tentativa de homicídio também no começo dessa semana e ontem também um outro crime que aconteceu aqui no município.
E agora nós estamos falando de tiros que foram ouvidos aí por moradores do Jaçanã, que ficaram assustados, e um jovem ficou baleado, mais precisamente no rosto. Olha aí, você vê inclusive imagens. Tem áudio esse vídeo aí, Cássio? Se tiver, pode... Não tem não? Pronto, você vê exatamente imagens aí da região ali do bairro Novo Jaçanã, essa região onde aconteceu esses tiros, hein? Isso aconteceu na noite de ontem, da segunda-feira. Os moradores por lá viveram esses momentos de pânico após ouvirem esses diversos disparos de arma de fogo, diversos tiros lá nessa região que é conhecida como Invasão, hein? Localizada próxima aí ao complexo policial aqui da cidade de Itabuna. De acordo com informações, por volta das 20 horas e 50 minutos, diversos disparos de arma foram ouvidos aí pelos moradores daquela região, acompanhados também de gritaria, né? E aí o que acontece? Grita de lá, grita de cá, e depois então foi identificado aí um jovem de prenome Gustavo, e popularmente conhecido como Gordo, né? Que foi atingido no rosto, tendo então lesões na boca. Ele então foi socorrido pelos seus próprios vizinhos em um carro particular e foi levado ao hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, por aqui também, hein? Durante o trajeto, né, um blogger acabou acompanhando então aí esse jovem que estava sendo levado. Essas imagens são exatamente do momento em que o jovem estava sendo levado para o hospital, não é isso, Cássio? São imagens do momento em que esse jovem estava sendo socorrido, levado para o hospital. Segundo os relatos aí, os autores do ataque então estavam encapuzados, né, e no hospital uma vizinha que estava ajudando no socorro permaneceu ao lado da vítima enquanto o motorista realizava a forma como, melhor dizendo, relatava, né, a forma como a ação criminosa aconteceu. E volto a dizer, esse jovem, conhecido popularmente como Gordo, foi atingido na boca, socorrido pelos seus próprios vizinhos. Isso aconteceu na noite de ontem no bairro Novo Jaçanã. Os tiros, logicamente, deixaram aí os moradores assustados, né? Porque, volto a dizer, Itabuna estava vivendo momentos de paz até então. Essa questão dos tiros aí, né, não era frequente mais aqui na nossa cidade como tempos anteriores, mas na noite de ontem os moradores no Novo Jaçanã viveram esses momentos de terror aí, diversos disparos de arma de fogo e logo depois essa gritaria. Imagine aí, hein? Gritaria que acabou então colocando o Gordo, né? Mas na verdade o nome dele é Gustavo, como uma das vítimas deste caso, né? O Gustavo, ele permanece inclusive internado lá no hospital de base em observação médica. Tá aí esta informação e logicamente que nós desejamos aqui que nossa cidade volte a caminhar em paz, hein? Por uma Itabuna de paz. Precisamos de paz. Logicamente que essa paz exterior que nós precisamos vem primeiro de dentro de cada um de nós, né? Nasce primeiro de dentro de cada um de nós, tá certo? Muito bem, meu amigo Ivan, agora nós vamos falar de uma situação triste. Triste por quê? Porque um cidadão, quando alguém fala a palavra assim, olha, influenciador, né? Olha, o Cássio é um influenciador, o Ivan é um influenciador. Isso está dizendo o quê? A sua vida, o seu dia a dia influencia outras pessoas. Infelizmente, um influenciador digital aqui da nossa região, conhecidíssimo, né? São cerca de mais de 1 milhão e 700 mil pessoas seguem ele lá no Instagram, fora YouTube, fora TikTok, né? Outras plataformas digitais. Ele acabou se envolvendo aí em uma confusão, hein? Durante festa lá na cidade de Buerarema, a festa da farinha que aconteceu em Buerarema, o Juninho Spoliano, que você vê aí nas imagens, né? As imagens têm circulado às redes sociais. O influenciador digital Juninho Spoliano, aqui soma, como eu já disse, ele soma cerca de quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele foi protagonista aí de uma confusão, viu? Uma confusão generalizada que foi ocorrida no último fim de semana. Isso mesmo, a festa aconteceu aí de sexta, né? Sábado, domingo, enfim, e o Juninho estava, inclusive, com imagens, né? Tem imagens que está circulando nas redes sociais nessa confusão generalizada, né? Segundo informações, o Juninho Spoliano, ele estava então acompanhado de uma amiga identificada como Jeane de Jesus Sampaio,
quando então a briga começou, né? Os vídeos que estão circulando aí nas redes sociais mostram o influenciador visivelmente alterado, isso mesmo, os vídeos mostram ele totalmente nervoso, alterado, né? Totalmente o oposto do que ele demonstra na rede social, que é uma pessoa alegre, uma pessoa brincalhona, enfim, né? O fato é que parecia até mesmo fora de si o próprio Juninho Spoliano, né? Esses vídeos têm circulado aí nas redes sociais, né? Recolhendo então, existe inclusive um dos vídeos que mostra ele recolhendo aí um objeto do chão e também arremessando contra alguém, né? Em uma outra gravação, inclusive, é possível ver uma multidão envolvida também no confronto. Ainda de acordo com os relatos, o Juninho Spoliano foi então atingido por garrafadas e chegou a ter óleo quente jogado contra ele. Que absurdo, hein, gente? Que violência terrível essa daí. Na confusão, tanto o influenciador como também a sua amiga acabaram ficando feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital, aqui, no hospital de base, na madrugada de domingo, dia 21, né, no último domingo. Essa não é a primeira vez que o Juninho Spoliano, infelizmente, se envolve aí em episódios de briga em espaços públicos, o que tem gerado, logicamente, uma repercussão entre seus seguidores e também críticas nas redes sociais, que é como eu digo, né? É um influenciador, influencia pessoas. Eu acredito que o Juninho, até onde eu sei, me parece uma pessoa, não conheço o Juninho Spoliano, né? Me parece uma pessoa amigável, pelo que eu vejo, é uma pessoa alegre, mas que infelizmente tem se envolvido aí, né? Se envolveu nessa confusão. Eu acredito que é o momento dele rever essas questões de participações, né? Olha aí, exatamente o momento em que a confusão acontece. Olha como ele aparece aí, né? Cambaleando, enfim. Né? É uma confusão generalizada que aconteceu por lá e o influenciador, ele que é um influenciador de quase 2 milhões de pessoas só em uma rede social. Né? É lamentável de fato, lamentável de fato toda esta confusão e também lamentável toda esta violência, independente de quem seja, e se tratando de um influenciador, e eu não estou aqui para acusar ninguém, pelo contrário, né? Eu estou aqui até mesmo para noticiar o que de fato aconteceu, mas até mesmo também para lamentar por se tratar de um influenciador que irradia alegria, né? É o que demonstra lá na rede social, né? Volta e meia até acompanha alguns vídeos de novelas que ele cria por lá. Eu acredito, viu, Juninho, se esse vídeo chegar até você aí, que é o momento de você refletir um pouquinho na sua vida, refletir um pouco sobre essas suas participações aí em festas, né? Você é ser humano como outra e qualquer pessoa, primeiro dizer isso, mas acaba uma pessoa pública, logicamente é mais visada, né? E aí precisa, logicamente, se resguardar, isso é importante, se resguardar para que situações como essa não possam se repetir, tá certo? É o que nós desejamos aí ao Juninho e que tudo fique bem para ele na medida do possível, tá bom? Vamos seguindo por aqui, meu amigo Cássio, porque desta vez nós vamos falar sobre uma idosa que morreu aí após ser mantida em cárcere privado. Esse é um caso que nós falamos ontem, né? E eu gostaria de frisar aqui o seguinte, que maus tratos contra idosos é crime, viu, gente? Se você sabe... Na verdade, eu pincelei essa questão aqui, porque se você sabe de algum idoso, seja do sexo masculino, do sexo feminino, que está sofrendo maus tratos, denuncie. Dizer mais uma vez, o criminoso foi preso e foi, então, aí, está à disposição da justiça. Isso lá na cidade de Jaguaquara, hein? A informação é de que ele mantinha ela em cárcere privado, acabou, foi encontrada desidratada, foi encontrada desnutrida, enfim, né? Algo lamentável aí. E aí eu gostaria de dizer, se você sabe de algum idoso, né? Seja lá quem for, onde estiver, denuncie. Maus tratos contra idoso é crime. Maus tratos contra qualquer pessoa já é crime, contra idoso é pior ainda, né? Vem comigo, vamos seguindo por aqui. Desta vez nós vamos falar sobre a Polícia Militar, que acabou impedindo aí a execução em o chamado Tribunal do Crime. Em Tribunal do Crime, essa jovem foi resgatada lá no extremo sul, mais precisamente na cidade de Eunápolis. Na madrugada de domingo este caso aconteceu. A Polícia Militar do nosso estado acabou então evitando aí um momento de morte de uma jovem que havia sido sequestrada, né, e levada então para o Tribunal do Crime.
Na verdade, não é uma mulher, é um homem, né, que acabou sendo, então, sequestrado. Ele foi sequestrado e levado para uma área de mata, mais precisamente no bairro Colonial, na cidade de Eunápolis, hein? Para quem não sabe, lá no nosso extremo sul do estado. Segundo a corporação, a vítima seria, então, aí submetida ao que é chamado de Tribunal do Crime, né, que é uma prática utilizada aí por facções para punir os seus rivais, ou até mesmo pessoas que descumprem as suas próprias regras, né? A ação teve então início após uma denúncia anônima relatar que homens armados haviam sequestrado o rapaz lá no bairro Santa Lúcia e estavam conduzindo até a mata, né? Imediatamente então, equipes da Rondesp Sul, né, Extremo Sul e também da Seto, do 28º Batalhão, acabaram se deslocando para o endereço informado. Ao chegar lá ao local, os militares então foram recebidos a tiros, como sempre, hein? Como sempre são recebidos, né? Foram recebidos a tiro, né? Por essas facções. São ousados, rapaz, são muito ousados. Acabaram então atirando contra a corporação, hein? O que acontece após essa troca aí de tiros, de disparos de ambos os lados, logicamente a polícia atirando de forma exata, até porque tem um treinamento, né? Volto a dizer aqui, os criminosos acabaram conseguindo fugir em meio a uma vegetação densa que dá para perceber nessa imagem aí, onde estava também esse jovem, né? Durante as buscas, então, os policiais acabaram encontrando esse jovem caído com as mãos amarradas e também com ferimentos que foram provocados por disparos de arma de fogo. Inclusive, essa questão, como eles, é o modus operandi, né, dessas facções, é exatamente essa. Leva para o chamado Tribunal do Crime, né? Não é o Tribunal do Júri, do Estado de Fato de Direito, é o Tribunal do Crime, que é o Estado paralelo, e lá eles começam a julgar e começam a muitas vezes a praticar torturas. Olha o que acabamos de dizer aqui. Esse jovem, ele foi encontrado já com ferimentos de arma de fogo, ou seja, estava já sofrendo aí maus tratos, né? Sofrendo a tortura, melhor dizendo. Maus tratos seria o de menos, né, gente? Ele estava sendo já levado para a morte, mas já estava sofrendo aí esta é o que nós chamamos de tortura, né? Recebe um tiro na perna, recebe um tiro no braço e aí vai morrendo de forma assustadora e aos poucos, né? Que é algo terrível. Mas o fato é que ao chegar então ao local aí, a polícia acabou então identificando esse jovem, estava amarrado com esses ferimentos de tiro, né? E a vítima então foi socorrida, os criminosos que por ali estavam acabou então fugindo pela vegetação após trocar tiro com a polícia. A vítima pôde então ser socorrida então pelos policiais com vida, o que é mais importante, né? Estava com vida e foi encaminhada a uma unidade hospitalar lá da região de Eunápolis. O estado de saúde dele, inclusive, não foi informado à imprensa. A ocorrência, então, foi registrada na Delegacia Territorial do município de Eunápolis, que dará, então, continuidade às investigações. Lembrando que a polícia, ela segue aí em diligências para localizar e também para prender os responsáveis, por esse terrível sequestro e, logicamente, eu não sei se cabe aí a tentativa de homicídio, né? Também, já que, segundo informações, esse jovem já estava ali amarrado praticamente quase já há poucos minutos de ser executado por esse Tribunal do Crime, hein? Foi Deus na vida desse jovem. Imagine, se esse grupamento da polícia não chega a tempo, com certeza poderíamos estar aqui falando da morte de mais um jovem após passar por esse Tribunal do Crime, né? Tá aí essa informação, a polícia fazendo o trabalho dela, resguardando a vida, acabou impedindo então que esse jovem pudesse ter sido morto ali na cidade de Eunápolis, hein? É o que eu tenho dito sempre, gente. Você que é jovem, né? Vamos andar pelo caminho do bem, não se envolva com essas questões aí, né? Não se envolva, que eu tenho certeza que o final, né, de quem está envolvido com o crime é um final muito ruim. E eu digo sempre aqui, ou é cadeia ou é caixão, o final. Mas ainda há tempo de você se dirimir aí, dá tempo de você se redimir e ir para o caminho do bem, né, procurar o caminho de Deus, procurar um trabalho
e viver a sua vida feliz e em paz. Esse é o conselho que eu deixo aqui para todos os jovens que também nos assistem aqui no nosso TVI News. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Desta vez nós vamos falar sobre as ruas, a chuva em São Paulo. Isso mesmo, rapaz. São Paulo, que é conhecido como a Terra da Garoa, no dia de ontem, acabou aí ficando com suas ruas alagadas, né? Chuva intensa, ventos de alta quilometragem, né, por hora, enfim. Vamos ver aí, inclusive nós temos uma matéria sobre isso, né? As ruas ficaram alagadas aí e os carros ficaram ilhados, isso mesmo, durante esse temporal que caiu no dia de ontem lá em São Paulo. Pode rodar. Um vídeo registrou o momento em que diversos carros ficaram ilhados durante o temporal que atingiu Mauá nesta segunda-feira. Na Avenida Capitão João, motociclistas se uniram para ajudar o motorista de um carro que havia ficado preso no alagamento. Segundo a Defesa Civil do Estado, a frente fria que avança sobre São Paulo instaurou um quadro de instabilidade generalizada, com previsão de chuvas fortes, tempestades severas, ventos intensos, alta incidência de raios e possibilidade de queda de granizo em diferentes regiões, incluindo a Grande São Paulo. Um vídeo registrou o momento em que diversos carros ficaram ilhados durante o temporal que atingiu Mauá nesta segunda-feira. Na Avenida Capitão João, motociclistas se uniram para ajudar. Então tá aí, né? Tá aí exatamente esse momento. Esses vídeos têm circulado nas redes sociais, mas grandes foram os transtornos causados aí após essa chuvarada lá na cidade de São Paulo, né? Também nas cidades da região ali próximo à capital paulista. É São Paulo que o filme sempre se repete, né? Caiu a chuva aí. Alagamento, carro com perda total, enfim, carros submersos, muito lixo, infelizmente, né? Lamentavelmente, a poluição das grandes cidades, né? Um abraço aí a todos os paulistas também que nos assistem. Volta e meia aparece aí paulista assistindo a gente, né? Lá de Guarulhos, em outras regiões também aí, nos assistindo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Inclusive tem tios que estão por lá, né? Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Muito bem, minha gente, vamos chegando ao final do nosso programa do dia de hoje, agradecendo a você pela companhia diária e, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que amanhã nós teremos mais uma edição do nosso TVI News. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui no horário das 17 horas, trazendo muita informação para você, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.